você vai ver. Empresas com berçários, uma ótima opção para as mães que trabalham. A creche significa ter tranquilidade para trabalhar, saber que a minha filha está sendo bem cuidada. Cor de Infância, uma coordenadoria do MPT que atua no combate à exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Atua não só para erradicar o trabalho infantil, como também para propiciar uma profissionalização do adolescente de maneira protegida. E nesta Semana das Crianças, o Trabalho Legal tem uma dica cultural diferente. Uma contadora de histórias faz uma narrativa sobre a cigarra e a formiga. O Trabalho Legal está cheio de novidades. Está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Só quem é mãe sabe o sacrifício que é deixar o filho pequeno para voltar ao trabalho. As preocupações são sempre as mesmas. Será que o neném vai se adaptar? Que creche devo escolher? Será que uma babá cuidaria direito do bebê? Para algumas mamães, o berçário fica ali mesmo no trabalho. É o que mostra a repórter Giannine Zambonini. O cuidado começa logo na entrada. Calçados precisam ser tirados e trocados por outros esterilizados. Nós estamos em uma creche, por isso limpeza e higiene são super importantes para a saúde dos pequenos. O projeto nasceu há 33 anos, uma ideia que partiu das próprias funcionárias que estavam grávidas na época. A gente conversou com o diretor da época, o Dr. Campos Rapaz, dizendo que a gente quer fazer uma creche para ter a tranquilidade de amamentar, de trabalhar mais tranquila, porque a criança vai estar aqui perto da gente. Resultado que a idealizadora do projeto garante ser essencial para o desenvolvimento do bebê. Para a criança a gente tem a garantia da amamentação, a garantia de uma estimulação neurocognitiva, e motora, enfim, do neurodesenvolvimento, e para a mãe a tranquilidade, quer dizer, a alegria. O que é mais importante para a mãe do que seu filho? Funcionários capacitados ficam responsáveis por cuidar das crianças. Nós temos professoras, todas treinadas, elas são altamente treinadas e especializadas, e temos psicólogas, temos pedagogas, enfermeiras, que supervisionam para garantir saúde. Hoje o berçário atende 37 crianças de 4 a 12 meses. Andréia é uma das mães beneficiadas, trabalho que ela apoia, já que pode ficar pertinho da filha Malu, de 7 meses. A creche significa ter tranquilidade para trabalhar, saber que a minha filha está sendo bem cuidada, está sendo estimulada e que qualquer coisa que aconteça eu posso em 2 minutinhos, 1 minutinho tá aqui do lado dela para atender sempre que possível. Mas a médica já está pensando no momento em que Malu crescer. O berçário atende bebês até 1 ano de vida. Eu tenho certeza que vai ser difícil, porque aí eu não vou poder mais estar sempre perto, passar o dia todo longe, sem poder atender quando tiver uma necessidade. Com certeza não vai ser fácil. Priscila é outra mamãe satisfeita com o auxílio, mas quem fica mais feliz com a visita dela é o filho Vinícius, de 5 meses. Para mim é muito importante, assim, o Vinícius entrou na creche muito novinho, com 3 meses, e eu não perdi até agora nada da evolução dele, né? Outro motivador é que o projeto não diferencia nenhum empregado. O tratamento é igual. As crianças aqui dentro são exatamente iguais, todos com tratamento igual, com carinho igual, atenção, tudo exatamente igual. E este não é um privilégio só deste hospital. De acordo com a CLT, as empresas com mais de 30 funcionárias, acima dos 16 anos de idade, são obrigadas a oferecer creche ou auxílio creche até que a criança complete 6 meses de vida, um direito que deve ser exigido. Segundo este advogado, a determinação está prevista também na Constituição Federal e pode gerar multa se não for cumprida. A empregada, né, a mãe, ela pode fazer uma denúncia na Delegacia Regional do Trabalho, essa empresa vai ser fiscalizada e sendo configurado que realmente ela é obrigada a prestar e não está fazendo, ela vai ser autuada.
Caso algum acidente aconteça com a criança dentro da creche, a mãe pode recorrer à justiça. Havendo algum problema, algum acidente, enfim, a mãe, né, pode sim procurar a justiça, que dependendo do grau de culpa, né, da empresa na atuação e dos danos eventualmente sofridos pela criança, vai se buscar uma reparação. Ainda hoje, estudos comprovam prejuízo escolar em crianças que trabalham. E mais, você vai conhecer a Cor de Infância, uma coordenadoria do MPT que atua no combate à exploração do trabalho infantil. Eu volto já. Pesquisa realizada pela Fundação Telefônica revela que de cada 4 crianças, uma é prejudicada no desempenho escolar. E os dados são alarmantes. Quase 4 milhões de crianças e adolescentes de até 16 anos trabalham no Brasil. Segundo o levantamento, no curto prazo, o trabalho reduz a aprovação escolar, afeta o progresso educacional e ainda aumenta a evasão escolar. Joyce tem 9 anos e está na 5ª série. Na escola, ela é uma das mais interessadas nas aulas, incentivo que começou ainda na família. A minha tia, a Lene, ela me explicou todinho porque que a gente tem que estudar, porque pra gente ser alguém na vida, pra gente ganhar dinheiro e não depender das outras pessoas. Eu quero ser juíza e médica quando eu crescer, então eu acho que eu estudando muito, eu vou me dedicar muito, eu vou conseguir ter o emprego que eu quiser. Desempenho nota 10, que infelizmente não é possível para muitas crianças no Brasil. O motivo? A exploração do trabalho infantil. A situação de pobreza e de exclusão social das famílias é uma das fortes causas do trabalho infantil. E eu ainda acrescentaria a má qualidade da educação no Brasil e ainda dificuldades de acesso, principalmente na área rural, das crianças e os adolescentes a uma escola de qualidade. A pesquisa revela ainda que o trabalho infantil prejudica e muito o desempenho escolar, reduzindo em 17,2% a aprovação, além de elevar a taxa de evasão em 22,6%. A melhor maneira de interromper o ciclo vicioso que leva crianças de famílias carentes a trabalharem precocemente é com o estudo. Segundo a pesquisa, um aumento de 2 anos da escolaridade dos pais pode diminuir os índices do trabalho infantil. Além disso, a criança pode crescer de forma sadia, sem apresentar traumas ou outras dificuldades quando adulta, consequências do trabalho infantil. O trabalho infantil, ele faz com que a criança desestimule em sala de aula, ele faz com que a criança perca o foco, porque ela já chega cansada em sala de aula, muitas vezes com sono, e isso traz prejuízo escolar. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. E o que estes pequenos querem? Simplesmente aquilo que está no artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente: brincar, praticar esportes e divertir-se. Criança tem direito a ter educação, em casa, na escola ou em qualquer ocasião. Você, como criança, o que você mais gosta de fazer? De brincar. Você? De praticar esporte. Você? Estudar. Agora me diz uma coisa, é bom ou não é ser criança? É! E para essa garotada, vai o nosso Feliz Dia das Crianças. Lembrando que criança tem apenas que estudar e brincar, trabalhar só quando crescer. Agora você vai conhecer a Cor de Infância, uma coordenadoria do MPT que foi criada com o objetivo de promover, supervisionar e coordenar ações contra as variadas formas de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Tudo isso por meio de projetos e inspeções de resgates. Crianças nas ruas, nos sinais, nos lixões.
Por causa do trabalho, elas perdem a fase mais importante da vida, a de estudar e brincar. Com apenas 12 anos, essas duas crianças contam a triste história do trabalho que precisaram realizar. Eu trabalhava de vender pastéis, fazia e vendia. Só ajudava ela a fazer os ingredientes, que era anexar, e ajudava ela a vender. Catava ferro no lixão, ajudava minha mãe a catar pet. Aí nós vendia e ganhava um dinheiro para nós comprar coisa em casa. Eu não tinha tempo para fazer dever de casa, que eu ia trabalhar. Dados do IBGE mostram que quase 3,7 milhões de crianças trabalham no Brasil. E esta é uma realidade presente em todas as regiões do país. Eliminar o trabalho infantil e garantir o desenvolvimento saudável de toda criança brasileira é uma das maiores preocupações do Ministério Público do Trabalho. Para isso, foi criada a Cor de Infância, Coordenadoria Nacional de Combate à Erradicação do Trabalho de Crianças e Adolescentes. A Coordenadoria tem o foco de combater todo e qualquer tipo de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Atua não só para erradicar o trabalho infantil, como também para propiciar uma profissionalização do adolescente de maneira protegida, ou seja, resguardar que as hipóteses em que o adolescente pode trabalhar sejam feitas de maneira a garantir-se seus direitos trabalhistas e previdenciários. A coordenadoria, criada em 2000, busca promover, supervisionar e coordenar ações contra todas as formas de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Tudo isso por meio de projetos e inspeções de resgates. A Cor de Infância possui 3 grandes projetos estratégicos onde os procuradores centram as suas maiores atenção. O primeiro deles, que atua dentro de uma linha preventiva, é o projeto MPT na Escola, que busca levar para dentro das escolas as discussões sobre os direitos de crianças e adolescentes, e em especial sobre o direito fundamental ao não trabalho antes da idade mínima e o direito fundamental à profissionalização quando atingida essa idade mínima. A Cor de Infância também desenvolve 2 outros projetos, mais numa linha repressiva, que é o projeto de políticas públicas, por meio do qual os procuradores avaliam a execução de políticas públicas de erradicação do trabalho infantil nos municípios e, uma vez constatada eventual omissão ou negligência na efetivação dessas políticas, atuam para que essas carências sejam supridas e a política possa produzir resultados eficazes e duradouros no combate ao trabalho infantil. E, paralelamente ao projeto de políticas públicas, o projeto de aprendizagem profissional, que visa exigir das empresas o cumprimento daquela cota obrigatória de aprendizes. A Constituição Federal proíbe o trabalho de crianças no Brasil. Só a partir dos 16 anos é que os adolescentes podem começar a trabalhar, a não ser que estejam em condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Se no dia a dia ainda encontramos pequenos trabalhadores sacrificando a infância, a pesquisa divulgada pelo IBGE também traz uma boa notícia. O trabalho infantil está diminuindo no país. Em 2 anos, cerca de 600 mil crianças deixaram de trabalhar, uma redução de 14%. E a Cor de Infância tem contribuído para a queda desse número. Esses projetos estratégicos de que eu falei, as principais diretrizes e orientações da Coordenadoria vêm nesse sentido, a fim de que os procuradores de todo o Brasil possam falar uma mesma língua e atuar numa mesma direção, que é a direção da erradicação do trabalho infantil e a proteção do trabalho do adolescente. A seguir, a nossa agenda cultural é em homenagem às crianças. Você vai conhecer o conto da cigarra e da formiga. Eu volto em instantes. O cenário da nossa agenda cultural de hoje é uma escola. A professora Nilva Monteiro vai contar uma historinha bem interessante. Luana Carvalho, agora é com você.
comemoração ao Dia das Crianças, nós estamos aqui na Escola Classe 18 de Taguatinga com a presença especial da professora e contadora de histórias, Nilva. Tudo bom, Nilva? Tudo bem. Nilva, a gente sabe que você vai contar uma historinha aqui especial para as crianças. Qual que é essa história e por que você escolheu essa história? Bem, a história que eu vou contar é a da cigarra e da formiga. É uma fábula, na verdade, dos tempos em que os bichos falavam. E eu escolhi essa história por ser um clássico da literatura infantil, não é? E trazer uma história bonita, que fala de trabalho, mas que fala de alegria, que fala de prazer. E além de ser uma história interativa, né? Porque as crianças têm musiquinha, as crianças vão cantar junto, e isso é importante. Então, Nilva, conta pra gente, então, qual que é a moral da história, né? O que você quis passar para as crianças? Bom, quando a gente conta uma história, né? Eu, pelo menos, gosto do encantamento que ela traz, né? Do entrosamento, da interação com a criançada, do falar de cada palavra. Mas essa história da cigarra e da formiga ilustra bem que o trabalho é importante, né? Mas que junto ao trabalho é preciso ter a alegria, o bom humor, né? E fazendo analogia com os seres humanos, né? A cigarra representaria a criança, que traz essa alegria, que traz esse bom humor, né? E a formiga, nós adultos que trabalhamos e que às vezes ficamos muito nervosos, né? Agitados, sem paciência. E tá a cigarra, as crianças aí mostrando pra gente, opa, não é só isso importante. Então podemos dizer que é uma dica aí para as crianças que o lugar delas é na escola e os pais trabalhando. Os pais trabalhando e as crianças fazendo a alegria dos papais, das mamães, dos vovôs e de todo mundo, de nós professoras também, por que não? Então, Nilva, agora com essa história a gente também sabe que existe muita criança aí na rua, vendendo balinhas no sinal, trabalhando, né? Você já presenciou alguma cena dessas? Já, sim, inúmeras vezes, né? Aqui na minha cidade, no centro de Taguatinga, não é? E é muito triste isso, porque lugar de criança é na escola, é estudando. O trabalho da criança é o estudo, é ir para a escola. Então é triste quando a gente vê uma criança pequena na rua pedindo ou vendendo balinha ou o que quer que seja, não é? Porque o lugar da criança mesmo é na escola, é estudar, aprender, criar um progresso em sua vida profissional. Então vamos dar uma olhadinha aí na sua história, da forma que você contou para as crianças? Vamos lá! E a nossa história começa assim. Num dia bem quente de verão, vinha a senhora formiga com um enorme batalhão. 1, 2, 3 sacos de farinha, 4, 5, 6 sacos de feijão. Trabalhando, dona formiguinha vai enchendo aos poucos teu porão. Entretanto, bem lá no alto, lá na mangueira florida, uma cigarra feliz canta a alegria da vida. E nesse contraste assim, o verão foi se passando. A cigarra com as cantigas e a formiga trabalhando. Mas eis que veio o inverno, um frio, flocos de neve no chão. Deixa a formiga o trabalho e cala a cigarra a canção. O inverno estava de doer. Pobrezinha da cigarra não sabia o que fazer. E na sua ingenuidade, julgando ter uma amiga, desceu do ramo mais alto e foi falar com a formiga. Bom dia, dona formiga. A formiga, sem entender, logo de manhã alguém à sua porta, e disse: com quem falo, por favor?
A cigarra não entendeu, pois ela conhecia a cigarra, mas continuou a se explicar. Uai, eu sou a cigarra, não se lembra de mim? Eu gosto do sol, do calor. Não vê que sou friorenta? O inverno está de doer. Mas a formiguinha estava com muita pressa, não tinha tempo a perder, e foi logo dizendo: ande depressa, menina, não tenho tempo a perder. Pobrezinha da cigarra continuou a sua explicação. Sabe, dona Formiga, eu sei que a senhora é muito boa e muito trabalhadeira. Eu venho te pedir comida e abrigo em sua lareira. Coisa estranha, né? Uai, como assim? A formiga ficou sem entender e continuou a perguntar. E a menina, o que fez no verão? Como assim o que fez no verão? A cigarra tem a sua função? E ela continuou a se explicar. Uai, eu cantei. Acaso a senhora não ouviu a minha canção? Mas a formiga não queria conversa, não. E logo disse de supetão. Ora, agora esta. Pode parar com essa sua cantoria. Se cantou, agora dance, só que noutra freguesia. Coitadinha da cigarra. Continuou a explicação, pois queria muito que a formiga tivesse compaixão. Queira me perdoar se acha que nada valho. É que eu achei que com minha cantiga ajudasse o seu trabalho. A formiga, muito topetuda, continuou a falar. Ora, esta é boa. Então cantas para me alegrar. As formigas também cantam e não param de trabalhar. E a cigarra continuou a se explicar. Mas é muito diferente. Veja, o seu canto é muito triste. E se eu parar de cantar, nem a senhora resiste. Gente, aí a formiga ficou bem brava e disse: mas que desaforo! Que desaforo, dona Cigarra! Formigas, venham correndo! Ouçam o que a cigarra preguiçosa está dizendo. Bem, eu só queria dizer que com o meu canto eu torno o seu trabalho mais leve. E posso provar se quiser. A formiga, então, resolveu dar uma chance para a cigarra e disse para ela: está bem, mas seja breve. A cigarra imediatamente disse: é muito fácil e é rapidinho. Primeiro, cante vocês sozinhas a sua canção. E aí a formiga, que estava comandando a situação, disse para suas companheirinhas: formigas, hino ao trabalho, voz firme e clara dicção. E começaram a cantar. 1, 2, 3, sacos de farinha. 4, 5, 6, sacos de feijão. Trabalhando, dona formiguinha vai enchendo aos poucos seu porão. A cigarra, muito esperta, foi logo dizendo: viu como é triste? De doer o coração. Agora, vejam a diferença se juntar a minha canção. 1, 2, 3, sacos de farinha. 4, 5, 6. A formiga, por fim, se convenceu e disse logo para a cigarra: eu acho que você tem razão, cigarra querida.
Eu vivo juntando 1000 coisas e desperdiçando a vida. Nós que trabalhamos dia e noite e dia, precisa de vez em quando de alguém que traga alegria. Venha, entre, fique conosco. E tornamos assim, amiga, a cantiga da cigarra ao trabalho da formiga. E foi assim que acabou a história. Ok, Nilva, ficou muito legal sua historinha. A forma de como você conta a historinha para as crianças realmente é de chamar a atenção. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Há quanto tempo que você faz esse trabalho de contar histórias, Nilva? Olha, menina, desde que eu me entendo por professora, desde 93, né, que trabalho como educadora, e eu sempre contava história para os meus alunos. E daí foi se expandindo, saindo da sala de aula para outros ambientes. E você tem algum contato para quem se interessar em contratar os seus serviços como contadora de histórias? Claro, será um prazer. É só ligar para o número 3967-0867 ou 8419-7329. É isso aí, então. Feliz Dia das Crianças. E lembrando que o lugar de criança é na escola e só trabalhar depois que crescer. Linda história! É muito bom ver o sorriso no rosto das crianças. E melhor ainda é saber que elas estão na escola. Aliás, um feliz Dia das Crianças para os nossos pequeninos, que são o futuro do país. O Trabalho Legal fica por aqui. Lembrando que temos reprises ao longo da semana. E para participar do nosso programa, é só enviar um e-mail para trabalholegal.pautas@gmail.com ou ligar para 61 3221 2412. A sua opinião é muito importante. E se você quiser saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. Obrigada pela sua companhia. E não se esqueça, temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá!